Este programa conta com o cofinanciamento da União Europeia. Olá, caros consumidores, boa noite a vocês que nos acompanham semanalmente. Bem-vindos ao programa da ADECO Defesa do Consumidor. Hoje vamos abordar os seguintes temas. A ADECO deverá recomendar uma pessoa ou instituição para participar na Cimeira Mundial da Internet das Coisas. No microprograma Informação Jurídica, prestamos esclarecimentos sobre o direito à propriedade. Terceira e última parte da reflexão de António Amosso sobre a socialização de género. A Associação de Apoio ao Empreendedorismo Social inicia já no mês de setembro o seu ciclo de formações. E ainda o depoimento do presidente do Conselho de Administração da Enapor, Jorge Pimenta Maurício, sobre o papel da ADECO na sociedade cabo-verdiana. E por fim, Belarmino Lucas, membro fundador da ADECO, explica como surgiu a Associação para a Defesa do Consumidor. A ADECO recebeu um pedido da Consumers International para recomendar uma pessoa ou instituição para participar na Cimeira Mundial da Internet das Coisas, Internet of the Thing, a ter lugar em 2019. As instituições e pessoas interessadas devem enviar à ADECO até o dia 24 de agosto de 2018 pelo Facebook ou e-mail as seguintes informações: nome, apelido, organização, tipo de organização, país e endereço de e-mail. Ficamos a aguardar pelo seu contacto. Pode alguém reivindicar o direito de propriedade após 35 anos de ocupação por outrem? Saiba a resposta já de seguida no microprograma Informação Jurídica. No caso concreto em que alguém já esteja a ocupar uma determinada propriedade, qualquer propriedade, ou um terreno, ou uma casa, qualquer propriedade, existe um lapso de tempo salvaguardado por lei que diz-nos que essa pessoa não pode ser esbulhada, despejada, retirada daquela propriedade. Temos duas bitolas. A lei diz que quando alguém ocupa uma determinada propriedade sem saber se esta propriedade tem dono, portanto, uma total ignorância da existência de um dono, então essa pessoa está de boa fé, porque para essa pessoa é um espaço abandonado que, aos olhos de todos, não tem dono nenhum, ocupou o espaço, está de boa fé, passados 15 anos sobre a data desta ocupação, já não pode ser espoliada desta propriedade, porque para ele já começou a vencer o direito de propriedade pela via de usucapião por boa-fé. Entretanto, outra situação é a pessoa ocupar uma propriedade sabendo que esta propriedade tem um dono, conhece o dono, ou se não conhece, ou ouviu dizer que tem dono. Aqui sim já temos uma situação de ocupação de má-fé. Logo, a usucapião também, por má-fé, deve ser contado ao fim de 20 anos. Portanto, passados 20 anos, sem que este dono que existe tenha dado qualquer sinal de vida, tenha reivindicado esse direito de propriedade, já não pode por aí simplesmente chegar hoje, ao fim de 35 anos, querer reaver para si esta propriedade, pois já começou a contar para aquele que lá estava outro direito de propriedade, igualmente com o mesmo peso, que é a usucapião, e por ser o direito mais atual, é aquele que vai prevalecer. Mas, entretanto, nós sabemos que, se fosse uma situação quer de má-fé, quer de boa-fé, se houver aí alguma negociação entre as partes, pode até o eventual dono reaver a sua propriedade, mas mediante justa indemnização ao proprietário que lá estava, que ocupou e que passou a funcionar a usucapião a seu favor, mediante uma justa indemnização ou mediante a atribuição de um outro imóvel, um outro espaço, porque chegaram a um entendimento. A pessoa que lá estava reconheceu que devia atribuir por alguma razão, às vezes por ligações sentimentais, históricas com a própria propriedade,
Então a pessoa reconheceu que devia atribuir-lhe esta propriedade em troco de uma outra propriedade por conta do seu direito, e tudo se resolve desta forma. Agora, não pode ser esbulhado, despejado, pura e simples, só porque existe ou existiu alguém que foi proprietário outrora. No dia 1 de setembro vai ser realizada a Feira Americana no âmbito da campanha Detetor de Veias nas Pediatrias de Cabo Verde. Já recebemos várias doações para a campanha, desde roupas de crianças, sapatos, fatos, gravatas, brinquedos, entre outros. Você é convidado a participar e a contribuir. Adquirindo alguns bens a preços simbólicos, está a contribuir para a campanha. Estamos a aguardar pela sua contribuição. Na terceira parte da rubrica A Palavra ao Cidadão, Antónia Amoço termina a sua reflexão sobre a socialização de género. É necessário falar no fato de, no processo de socialização, nós não devemos confundir a diferença com a desigualdade. Ou seja, o menino e a menina são biologicamente diferentes. Isso é um fato, mas não são desiguais. Portanto, são diferentes biologicamente, mas a nível de igualdades, a nível de oportunidades, a nível de condutas, são iguais. Portanto, são seres humanos e devem ter uma igualdade de exigência, de comportamentos, de oportunidades e por aí afora. Na socialização primária, que é esta socialização que se dá no seio familiar, é importante nós promovermos a igualdade de género, ou seja, imprimir valores de respeito, liberdade, igualdade em ambos os sexos, femininos e masculinos. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar uma sociedade através dos nossos filhos. Nós temos que incutir valores que são valores universais e são grandes lutas, principalmente por parte das mulheres, que têm feito ao longo do tempo, no sentido de ganhar uma posição de dominância, de poder também e espaço para se movimentar em várias áreas, coisa que até agora ainda nós não conseguimos. Portanto, eu vou deixar esse apelo a todos os educadores, pais, professores também na escola, nesse sentido de não se esquecer a diferença existe, mas não a desigualdade. A desigualdade nós é que criamos, essa desigualdade entre o sexo feminino e o sexo masculino. Para finalizar, eu queria deixar uma frase da Amílcar Cabral sobre as questões de género, que eu vou partilhar convosco. Devemos honrar a mulher, respeitar a mulher, amar a mulher no sentido mais puro que possa haver. Queremos que as nossas mães sejam iguais aos nossos pais. Queremos que as nossas irmãs sejam iguais a nós. Queremos que as nossas filhas não sejam escravas de ninguém, que não sejam dominadas por ninguém. Portanto, Amílcar Cabral defendia o primado da igualdade de todos os seres humanos e dos géneros também. A Associação de Apoio ao Empreendedorismo Social inicia já no mês de setembro, em São Vicente, a formação em empoderamento e empreendedorismo social e orientação profissional nas comunidades. A presidente da Associação, Sandra Neves, explica-lhe como pode participar na referida formação. A Associação de Apoio ao Empreendedorismo Social defende que precisamos investir fortemente na forma de pensar e de agir e que o resto vem com a mudança. Acreditando no nosso lema, a Associação de Apoio ao Empreendedorismo Social promove a formação de empoderamento e empreendedorismo social e junto às comunidades nós ministraremos essa formação, incluindo jovens desmotivados, alunos fora do sistema escolar e as pessoas desempregadas.
nós apelamos a todos que queiram encaminhar pessoas que necessitam dessa formação, pois nós desejamos elevar a autoestima dessas pessoas, encaminhá-las à esperança. Nós podemos construir um Cabo Verde melhor. Temos um comitê cheio de força que incansavelmente estará ministrando essas formações. Juntem-se a nós, façamos a diferença. O presidente do Conselho de Administração da ENAPOR, Jorge Pimenta Maurício, questionado sobre o papel da ADECO na sociedade cabo-verdiana, considera positivo o papel da ADECO e a sua comunicação efetiva. É muito positivo o papel da ADECO. Primeiro é a própria existência. O facto de existir já é bom. O facto de comunicar muito também é bom. Nós sentimos que a ADECO tem uma comunicação efetiva. Portanto, há associações que não têm esse tipo de ação diária. A ADECO é uma presença efetiva na sociedade cabo-verdiana, faz uma comunicação permanente, faz até uma comunicação do ponto de vista educacional, o que é muito bom, porque de facto nós, os consumidores, temos também que exigir. Se nós pagamos, nós temos que exigir. A cultura de exigência em Cabo Verde também será reforçada e é reforçada pela ação direta da ADECO. Um consumidor desprotegido, um consumidor que não tem real consciência dos seus direitos e daquilo que é necessário fazer, não consegue exigir. E se não houver uma exigência, também não há uma resposta adequada. E a ADECO ajuda nesse aspecto, com uma comunicação bem orientada, com aspectos que nem sempre nos damos conta no dia a dia, mas já há gente a pensar, a vossa organização pensa e consegue fazer isto de uma forma muito positiva. Vamos agora assistir ao depoimento de Bellarmino Lucas, um dos membros fundadores da ADECO, que nos vai dar a conhecer como surgiu a Associação para a Defesa do Consumidor. Foi um processo relativamente longo e partiu da constatação por parte de um conjunto de cidadãos há 20 anos atrás que entenderam que devia haver uma voz que representasse os consumidores e defendesse os seus interesses, mercê de questões que iam surgindo, de reclamações ligadas ao consumo da mais diversa natureza, e as pessoas não tinham uma forma, digamos assim, organizada de reagir a essas situações. Recorrer a tribunal e outros meios mais formais era complicado, o consumidor individualmente não tinha poderes para fazer as coisas acontecer, então esses cidadãos começaram a reunir-se, a falar, a conversar entre eles e finalmente entendeu-se que seria de toda a conveniência, do interesse, avançar com uma associação que representasse os consumidores e que tivesse uma voz ativa em questões ligadas ao interesse dos consumidores, e no princípio, portanto, era um grupo de carolas, digamos assim, pessoas interessadas numa participação cívica e sem meios, não é? Foi mesmo uma reunião de vontades, já era mesmo só vontades, não havia mais nada, e reunimos-nos, constituímos a associação, elegemos os corpos sociais. Há situações engraçadas de pessoas que foram quase que apanhadas de surpresa e encorajadas a fazerem parte dos órgãos sociais, e a partir daí começou há 20 anos esta aventura da ADECO. Você quer ser sócio da ADECO e não sabe como? Qualquer pessoa singular com mais de 18 anos pode ser sócio da ADECO mediante o pagamento de uma cota mínima simbólica no valor de 100 escudos. E para se associar, contacte-nos através do telefone, e-mail ou envie-nos uma mensagem manifestando o seu interesse em associar-se através da nossa página no Facebook. Ao associar-se à ADECO, está a juntar a sua voz a de centenas de cabo-verdianos numa luta que só depende de si.
E damos por terminada a edição de hoje, mas se quiser continuar a acompanhar a ADECO, nós estamos semanalmente em 13 rádios. Siga-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, ou então leia a nossa coluna mensal no jornal Terra Nova. Voltamos para a semana com mais temas do interesse do consumidor. Este programa contou com o cofinanciamento da União Europeia.